reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Estamos com você até às 10 da manhã e é hora da gente fazer a nossa reflexão, né? Ler a palavra de Deus e meditar nela. A nossa leitura de hoje vai estar em 1 João, capítulo 4, versículos 15 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora, quando a gente fala o perfeito amor, né, então significa que tem amor imperfeito, né? Você ama tanto Deus que você entrega a sua vida a Ele de verdade? Ou o seu amor está condicionado às coisas que você tem, né? Amor ao dinheiro, amor a coisas que não seja Deus, não seja de real valor. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o diabo coloca em nossas mentes, né, que devemos valorizar algo, que esse algo é falido, né? É algo que vai nos deixar sozinho e depois vai nos entristecer, deixar depressivos, deixar abandonado, né? E a forma de termos uma paz, termos a segurança, é amando com um verdadeiro amor, amando as coisas que é de Deus, que são eternas. Imagino que qualquer pessoa sinta medo em algum momento da vida. Uns mais, outros menos. As situações variam. O que causa pavor em fulano pode não significar nada para cicrano. O medo também pode ser paralisante, né? E impedir a pessoa de tentar algo novo e fazer amizades, de trocar de emprego, de dormir direito. Às vezes o motivo é justo, como o temor de ser assaltado. Esse tipo de receio é até bom, pois pode nos preservar de grandes danos. Mas muitos medos que nos afetam todos os dias acabam dificultando nossa vida desnecessariamente. O medo mais prejudicial de todos é o de obedecer a Deus. O ser humano detesta perder o controle sobre sua vida, mas se submeter ao Senhor significa exatamente isso: não dominar mais nenhum aspecto dela. É Deus, por meio de sua palavra, quem passa a determinar cada decisão que eu devo fazer, que eu devo tomar, passo, pensamento, atitude. Isso é o que Ele espera de seus filhos. No entanto, como é difícil, muitas vezes temos a impressão de que Deus vai exigir de nós justamente o que menos queremos fazer. Por via das dúvidas, tentamos manter as rédeas das nossas mãos. Mas como mesmo assim é impossível controlar tudo, pois, como já disse Jesus em Mateus 6:27, quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Né? Um falso pensamento, né, que temos de ter controle de algo que nós não temos. A nossa vida, você acha que tem domínio sobre ela? É engano, né? Nós não dominamos nada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos para o louvor da sua glória, para honrá-lo, para servi-lo. Nós devemos ser cuidados por Ele, estamos sendo entregues nas suas mãos para vivermos conforme a vontade dEle. E lá vem o medo do que o futuro trará para as nossas vidas. Quando nós não conhecemos Deus, nós não entendemos a sua vontade, temos medo do futuro. Como será o amanhã na minha vida? Será se estarei empregado? Será se uma doença horrível vai me atacar? O que me espera no amanhã? São medos que as pessoas têm porque elas não conhecem Deus e acabam se enchendo desse medo, de trevas em sua vida, porque não têm o verdadeiro amor. A única solução para o medo está na leitura bíblica de hoje que nós lemos, lá em 1 João 4, 15 e 18. Você pode agendar, depois ler ela com calma. Deus é amor
No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Crer em Deus significa também não se deixar controlar mais por temores, sejam eles quais forem. Para cada temor que nos assalta, ele já tem a solução. Mesmo que depositar esse tipo de confiança no Senhor pareça ser amedrontador, como um salto no escuro, né? Sem se você saber o que vai acontecer, mas é aí que entra a fé. Anime-se, não faltam na palavra de Deus encorajamentos como o do versículo que nós lemos, que foi o versículo em destaque que diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, e o seguro pela minha mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei, como está em Isaías 41, versículo 13. Por isso, não tema, o amor de Deus cura qualquer medo que você possa ter. Eu não sei qual é o medo que você tem. Uns têm medo de formiga, outros têm medo do elefante, né? Uns têm medo. Para uns o medo é grande, para outros aquele medo já não é grande. A gente não entende, a gente não compreende. Uma coisa é certa, é que em Deus nós podemos ter o encorajamento que precisamos para continuar. Se alguém confessar publicamente a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15. Você tem proferido, você tem confessado Jesus como Filho de Deus? Você tem falado às pessoas que ele é o teu Senhor, teu Salvador? Isso já é um grande passo para você se livrar do medo de morrer, o medo de estar sozinho, porque Jesus diz que estaria conosco até o fim dos tempos, até o teu último respirar aí, teu último suspiro, Jesus estaria com você. Portanto, nós não devemos ter medo do futuro, de forma alguma, medo de qualquer tipo de medo, porque Jesus já venceu a morte. Ele venceu todos os obstáculos que tentam nos desanimar nessa vida. O versículo destaque, repetindo, de Isaías 41, versículo 13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. O Senhor provou isso quando Jesus subiu naquela cruz. Ele olhou para nós, viu a humanidade perdida, condenada ao inferno, porque os seus pecados não tinha como pagá-los. Jesus veio pagar por nós. Ele veio riscar essa dívida. Hoje somos livres. Nós podemos decidir o que queremos: viver com medo da morte, viver com medo de sermos condenados ao inferno, ou viver livres do pecado e viver livres para Cristo, tendo no nosso coração a certeza que somos salvos pela nossa fé, porque Cristo nos salvou. Ele se entregou por nós. Podemos confiar no Senhor, o Senhor é eterno e não muda. Tudo pode falhar, amigos, família, dinheiro, pode a saúde e o poder, tudo, mas Deus nunca falha. Só em Deus podemos ter a confiança total, não temer o futuro. Quando pomos nossa confiança no Senhor, Ele age. Deus nos protege e nos dá a força que precisamos para superar todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Ele transforma nossas vidas e nos dá a vitória. Se confiamos no Senhor, não seremos decepcionados, pois Deus é imutável, né? Ele é um Deus verdadeiro e amoroso. Em Salmo capítulo 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Isaías 12, versículo 2 diz: Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Você já experimentou falar essas palavras convicto de todo o seu coração, falando e declarando isso para Deus nas manhãs, no seu dia a dia? De repente, se algo tentar te tirar a tua esperança, a tua alegria, você abrir a sua boca e falar essas palavras: Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, nós lemos agora há pouco, né? Quando se fala: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus fala essas palavras, Ele sabe do que está falando. Ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Esse é o amor, é aquele que quer nos próximo dele. Esta palavra já seria suficiente para não termos medo de morrer, porque Jesus tem preparado algo especial para mim e para você. Veja, quando ele subiu na cruz, enfrentou toda aquela dificuldade, todo aquele sofrimento, ele se entregou, morreu por nós, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele é vitorioso porque venceu a morte. O que te causa pavor? O que te causa medo hoje? Jesus venceu. Quantas pessoas hoje estão bem-sucedidas na sua vida, financeiramente, mas pobres de esperança, porque esqueceram de investir naquilo que é de grande valor, a vida eterna. Deixaram de investir na presença, na companhia do Altíssimo. Pessoas hoje estão dependentes de remédios, trancadas em quartos, em suas casas, com medo, depressivas. Jesus nos liberta dos nossos medos, creia nisso. Onde o verdadeiro amor habita, não há lugar para medo. Veja o episódio de Jesus, em que ele está com seus discípulos. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja bem, então voltou, no versículo 40 diz: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Veja essa palavra do versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu digo a você, a nossa carne é fraca. Jesus sabia muito bem do que estava acontecendo ali. Ele estava angustiado e triste porque iria morrer. Há poucas horas ele já iria morrer por nós. E falando para os seus discípulos diz: vigiem e orem, o espírito está pronto. Nós confiamos em Deus, oramos, e naquele momento sentimos muita força, mas de repente já estamos lá enfraquecendo, com medo, entristecidos, angustiados. Por quê? Porque abandonamos a palavra de Deus, abandonamos a presença de Deus. No versículo 42 ao 44 ele diz: e retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Cabe a nós, amigos, nesse momento entender que precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque quando confiamos nele, não confiamos em nós, mas sim confiamos em Deus. Quando lemos a sua palavra e deixamos ele tomar conta do nosso ser, nós somos direcionados àquilo que é o melhor para nós. Jesus nos mostrou isso aí quando ele pediu para que aquele cálice, aquele momento fosse afastado da sua vida, aquele preço altíssimo que ele ia pagar por nós. Mas as palavras dele em dizer: faça a tua vontade, não a minha, faça a tua vontade, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Assim nós devemos fazer também. O Espírito está pronto, estamos prontos a fazer tudo pelo Senhor, mas a nossa carne é fraca. De repente vem algo e nos desanima e nos enfraquece para fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus sabia o que estava falando naquele momento. Não existe nenhum outro ser com autoridade para nos aconselhar como Jesus. Certa vez, em um episódio de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus está andando sobre as águas, veja bem, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Quando ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Veja esse episódio na vida de Pedro. Nós muitas vezes somos como Pedro, né? Estamos fervorosamente lendo a palavra de Deus ali, sentindo forças e ouvindo a voz de Deus em nossa vida. Mas de repente, quando estamos diante das tribulações da vida, das dificuldades, começamos a observar coisas que tentam tirar o nosso foco, né? E o diabo é especialista nisso, em colocar algo em nossa vida, seja uma tentação devido ao pecado, a nossa cobiça. Fugimos do que é certo, né? Tiramos nossos olhos do nosso alvo, que é Jesus, e começamos a vacilar. E aí o pecado toma conta de nós e começamos a afundar. Portanto, é necessário estarmos conectados com o Senhor, lendo a sua palavra diariamente, orando, apresentando nossas vidas a Ele, para que Ele possa tomar conta do nosso ser e nós não afundarmos no pecado. Aceite Jesus e se livre de todos os medos que hoje te apavora e te deixa triste. As dificuldades são grandes? Sim, Jesus sabia disso. Ele sabe que enfrentaríamos dificuldades, aflições nesse mundo, né? O medo tentaria nos dominar, mas ele disse que para nós termos ânimo, né? E confiar nele, pois ele estaria conosco. Vamos confiar em Jesus? Vamos buscar a sua presença em nossas vidas e viver mais e mais e mais na presença de Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver,